A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma excelente tarde de segunda-feira a todos os meus irmãos que vai estar acompanhando esse vídeo através das redes sociais. Para você que já conhece esse propósito, tarde de segunda-feira com Deus, eu quero te pedir o seu apoio, que você continue nos apoiando neste canal, curtindo e compartilhando com mais alguém. Para você que ainda não conhece, eu quero te convidar a ver o vídeo de hoje, a curtir, a compartilhar e também se inscrever no canal, ajudando para que esse canal possa crescer, compartilhando também para que essa palavra possa alcançar o número máximo de pessoas conforme a vontade do Senhor. Então esse propósito é algo que Deus colocou ao meu coração, né? De toda segunda-feira nós tirarmos um tempo de meditação na palavra dele, buscando aqui uma direção para a nossa semana, né? Declarando que sem a presença de Deus, sem um direcionamento dele, nada nós podemos fazer. E é uma forma também de nós adorarmos ao Senhor, né? De primiciar a ele, porque nós estamos buscando uma direção dele dentro da tua palavra, porque nós sabemos que quando nós oramos, nós falamos com Deus, mas quando nós meditamos na tua palavra, nós ouvimos a voz de Deus falando conosco, né? Então isso é muito importante, nós tirarmos tempo para buscar um direcionamento de Deus para as nossas vidas e para a nossa semana. Amém, meus irmãos? Como de costume, o Espírito Santo, ele sempre ministra ao meu entendimento, ao meu coração, o assunto do vídeo de cada segunda-feira. E nessa semana não foi diferente. O assunto do vídeo de hoje é que os outros não podem fazer por mim. O que os outros não podem fazer por você. Esse é o assunto do vídeo de hoje, né? Eu vou contar para os irmãos a maneira que o Espírito Santo me deu o assunto de hoje. Eu costumo ir na parte da manhã à academia e eu confesso para os irmãos que é algo que eu ainda estou me habituando. Já faz algum tempo que eu vou, por causa de uma necessidade de cuidar do meu corpo físico, porque todos nós temos, né? Porque nós somos corpo, alma e espírito, e nós também temos que cuidar do nosso corpo físico, que é templo e morada do Espírito Santo, né? E hoje pela manhã eu fui à academia, né? E veio um pensamento assim latente no meu entendimento: faça por você algo que ninguém pode fazer por você, porque ninguém poderia estar ali naquela academia cuidando da minha saúde por mim. Se eu não tivesse levantado e tomado a decisão de ir, ninguém ia poder ir por mim. E aí eu fiquei meditando: Senhor, por que esse pensamento veio ao meu coração? E eu fui estudando sobre isso no decorrer do dia, até agora na parte da tarde, e o Espírito Santo confirmou o assunto do vídeo de hoje. Vamos só relembrar: o que os outros não podem fazer por mim, ou que os outros não podem fazer por você. Né? Nós vamos ver o que Deus tem a nos ensinar em cima desse assunto que o Espírito Santo colocou ao meu coração. Eu vou falar para os irmãos, hoje vai ser um pouco diferente, eu vou falar para os irmãos darem uma lida ou fazer anotação para ler depois, as menções bíblicas que nós vamos usar durante o vídeo, que está na palavra do Senhor. Nós vamos fazer menção no livro de Marcos, capítulo 16, verso 16, em Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Nós vamos fazer menção no no Evangelho de Mateus 24, 40, em Provérbios 28, 13, em Romanos 14, 12, em 2 Pedro 3, 18 e em Tiago 1, 14. Os irmãos podem anotar, né, essas referências dentro da Bíblia, para que não fique nunca só nas minhas palavras, porque não é acerca do que eu acho, mas é acerca do que a palavra do Senhor nos ensina. Então, ao meditar na palavra do Senhor, para chegar ao ponto de eu gravar esse vídeo, eu entrei dentro desses livros que eu acabei de falar para os irmãos e fiz uma meditação em cima daquilo que o Espírito Santo quer nos ensinar nessa tarde. Então, eu vou te pedir que você anote, para que depois você possa, posterior, ou junto quando você estiver visualizando esse vídeo, você possa estar conferindo dentro da palavra do Senhor, conforme eu for falando, instruído pelo Espírito Santo, amém? Mas antes de nós iniciarmos, eu quero te convidar a orar comigo nessa tarde, em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia, vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, eu quero te louvar, Senhor, por esse início de semana, eu quero te render louvores, te agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, meu Pai. Obrigado, Senhor. Eu reconheço que sou pecadora, eu lhe peço perdão das minhas falhas, dos meus erros, dos erros de minha família, Pai. E eu te peço que o Senhor, Papai, segundo a tua misericórdia, segundo a tua bondade, que o Senhor possa abençoar esse momento, Paizinho querido, de propósito, tarde de segunda-feira com Deus.
Que o Senhor, conforme a tua vontade, possa se manifestar e revelar até a nós, Senhor. Em nome de Jesus, Paizinho querido, quebranta o nosso coração através da tua palavra, abra o nosso entendimento através da tua palavra e confirma, Paizinho querido, a tua palavra, porque a tua palavra jamais volta vazia sem cumprir o propósito determinado. Senhor, eu lhe entrego a minha vida, a vida de minha família, a vida de cada um dos meus irmãos que vai estar acompanhando esse vídeo através das redes sociais. Que o Senhor possa abençoar esse momento, porque nós declaramos que sem o Senhor nada nós podemos fazer, papai. Por isso eu já te louvo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluias, graças a Deus. Glória a Deus, aleluias. Nós já oramos, né? Já entregamos esse momento ao Senhor. E vamos só relembrar o assunto do vídeo de hoje, é o que os outros não podem fazer por mim, ou o que os outros não podem fazer por você. Você já se fez essa pergunta em algum momento da sua vida? Porque foi dessa forma que o Espírito Santo, ele trouxe o assunto do vídeo de hoje, né? Como eu já falei para os irmãos no início, como que aconteceu, nós vamos aprender aqui um pouquinho sobre isso, o que os outros não podem fazer por mim, ou o que os outros não podem fazer por você. São aquelas situações que estão relacionadas ao seu desenvolvimento pessoal, como saúde, escolha de vida e integridade. Como cuidar do seu próprio corpo, adquirir conhecimento através do estudo, cultivar relações saudáveis, assumir responsabilidade e cuidar das nossas próprias emoções. Em relação ao autocuidado e à saúde, como eu dei o exemplo, ninguém poderia ir para a academia malhar por mim. Né? Ninguém pode se exercitar por você, ninguém pode alimentar por você, né? E você é responsável por cuidar do seu próprio bem-estar físico. Isso a outra pessoa não pode fazer por nós, né? Nós temos a responsabilidade também, que nós não tem como nós terceirizar essa responsabilidade, como trabalhar, pagar conta, assumir as consequências das nossas próprias escolhas, né? E as tarefas diárias que cada indivíduo tem que realizar. Nós temos também o crescimento pessoal, né? Ninguém pode adquirir esse crescimento pessoal para nós, né? Como adquirir conhecimento através de estudo, faculdade, né? Aprender com as experiências, cultivar relacionamentos saudáveis. Isso é uma responsabilidade pessoal. Nós temos também ações e metas, né? Correr atrás dos nossos próprios sonhos, ter disciplina, não procrastinar. São ações que dependem da nossa própria motivação e não dos outros. Isso eu estou falando no nosso dia a dia, na nossa vida física, né? Mas eu quero hoje entrar no lado espiritual. Espiritualmente, pastora Tatiane, o que a Bíblia fala sobre o que os outros não podem fazer por nós, por mim? O que outra pessoa não pode fazer por mim? E segundo a palavra do Senhor, biblicamente, o princípio central é que a responsabilidade espiritual e moral é individual. Embora, né, a comunidade pode nos oferecer um tipo de ajuda mútua ou algum tipo de suporte. Por exemplo, um pastor ele pode te ajudar, né? Às vezes uma irmã ali da igreja mais madura na fé, ela pode te aconselhar, ela pode te orientar, um irmão na fé ali pode te ajudar, né? Um parente, um pai, uma mãe pode colaborar com você no seu processo de ajuda, mas essas responsabilidades no qual eu citei aqui primeiro, e agora eu vou entrar na parte espiritual, nós vamos aprender que nós temos responsabilidades e que tem situações que o outro não vai poder fazer por nós, mesmo que eles possam nos dar uma orientação, nos dar um apoio, nos prestar uma ajuda, tem situações que é da nossa própria responsabilidade. É nós quem temos que escolher, é nós quem temos que fazer, é nós quem temos que entender e o outro não vai poder fazer por nós. E nós vamos aprender o que diz a Bíblia sobre isso, né? Que embora nós podemos sim ser ajudado, vai ter situações que nós vamos ter que escolher por nós mesmos que o outro não vai poder escolher por nós e que nós mesmos vamos ter que fazer. Vamos aprender então, segundo a palavra do Senhor, o que nós vamos aprender aqui que o outro não pode fazer por nós, o outro não pode fazer por mim e o outro também não pode fazer por você. Crer e ter fé em Deus. Eu coloquei aqui como a primeira coisa que o outro não pode fazer por nós, que é algo individual, crer e ter fé em Deus. A salvação é um fruto de uma decisão pessoal. A fé de um pai ou de uma mãe ou de um cônjuge não pode salvar o outro.
uma mãe, ela pode orar sim pelo seu filho, ela pode declarar que ela e a sua casa servirá ao Senhor, ela pode lançar isso como profecia, né? Mas a pessoa, ela tem que crer para ser salvo, né? Nós vemos lá na palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo 16, verso 16, que fala assim, ó: quem crê e for batizado, este será salvo. Quem não crê será condenado. Então eu posso crer pelo outro? Não. Eu posso ter fé pelo outro? Não, eu posso ajudá-lo através da pregação da palavra, através de pensamentos positivos, através de conselhos. Mas para que essa pessoa ela chegue a ser salvo, ela precisa crer e ser batizado. É isso aqui que está dizendo na palavra do Senhor. Então eu não posso, eu sou salva e eu compro através das minhas ações, ou através da minha fé, a salvação do meu filho. Não, meu filho ele vai ter que aprender a crer, assim como eu também aprendi, através da palavra de Deus, através da ajuda do Espírito Santo. Então, crer e ter fé em Deus é algo individual. É algo que o outro não pode fazer por mim. O outro pode me ajudar, como eu falei? Pode sim. O outro não só pode, como deve. Igual nós temos um chamado que ele é universal. Tem um chamado específico, onde cada um recebe ali um dom para crescimento da obra do Senhor e ele executa aquele propósito segundo a vontade do Senhor. Mas nós temos também a chamada universal, que é de ir pregar o evangelho aonde o Senhor nos ordenar. Então nós temos que continuar pregando a palavra do Senhor, né, para que a pessoa ouça a palavra do Senhor, ouça falar de Jesus e ela decida no seu coração crer. Ela confesse com a sua boca que o Senhor Jesus é o seu Senhor e Salvador e ela decida crer também, né? Então isso aqui é algo pessoal, que eu crendo ali, eu não posso crer pelo meu irmão, eu posso ajudar ele no processo dele crer através da pregação da palavra, através de conselho, através de testemunhos, de experiência, mas essa decisão é uma decisão pessoal, crer e ter fé em Deus. Nós vemos também no livro de Ezequiel, só para complementar que crer e ter fé em Deus é algo que tem que ser pessoal, está lá em Ezequiel 18:20. Diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Nós vemos também na palavra do Senhor no livro de Mateus 24, né, no versículo 40, 41, diz assim: então 2 estarão no campo, um será levado e outro será deixado. Aqui fala sobre o que é salvo e o que não é salvo. Então a responsabilidade de manter a comunhão com Deus, ela é pessoal. Eu posso ter sim alguém que vai me ajudar, que vai me orientar, mas a decisão de ter essa comunhão com Deus, essa decisão de obediência, essa decisão de crer, de ter fé em Deus, de reconhecer o Senhor Jesus como meu Salvador, essa é uma decisão e uma responsabilidade que hoje nós estamos aprendendo que ela é minha. Outro não poderá fazer por mim. Amém? Nós também podemos aprender que arrepender-se de seus pecados, é algo que outro também não pode fazer por nós. Irmãos, o outro não vai poder arrepender por mim. O meu marido não vai poder arrepender pelo erro que eu cometi. A minha irmã não vai poder arrepender por um erro que eu cometi. Ela pode até apresentar diante de Deus petições, ela pode pedir que Deus me perdoe, ela pode pedir que Deus me ajude a reconhecer que eu sou falha, ela pode apresentar algum tipo de petição diante de Deus em oração, mas eu vou ter que reconhecer os meus próprios pecados, aonde eu errei. Vai ser necessário um arrependimento. É preciso uma atitude sincera do próprio indivíduo, um quebrantamento pessoal. Então, se eu cometi a falha, a minha irmã não vai ser responsável por ela se quebrantar e arrepender por mim. Como eu expliquei, ela pode sim pedir a Deus que Deus use da sua misericórdia, ela pode orar a Deus pedindo que Deus venha me perdoar, mas o arrepender é uma responsabilidade pessoal de cada um de nós. Então é necessário um quebrantamento de coração, é necessário nós reconhecermos onde nós erramos, para que nós venhamos ali a nos arrepender e pedir perdão para Deus, confessar a Deus aonde nós erramos, buscar uma ajuda com alguém, confessar os nossos pecados, mas isso é algo individual e que eu tenho a responsabilidade de me arrepender. Na palavra do Senhor, para confirmar, no livro de Provérbios 28:13, diz o seguinte: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará,
mas as que confessa e a deixa alcançará misericórdia. Primeiro ouve, né, a palavra do Senhor, entende o que é pecado, o que não é, né, e a pessoa se arrepende, o coração é quebrantado, aí ela arrepende verdadeiramente, ela entende que ela errou, aí ela confessa o seu pecado, ela deixa de praticar o seu pecado, e aí depois ela alcança misericórdia de Deus, porque Deus é Deus misericordioso e Deus bondoso. Então nós aprendemos no vídeo de hoje que arrepender-se de seu pecado é uma responsabilidade individual nossa, que o outro não vai poder fazer por nós. Amém, meus irmãos? Também nós podemos aprender que prestar contas a Deus no julgamento final vai ser algo individual. O meu irmão, ele não vai poder prestar conta por mim. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Não haverá no grande dia lá do julgamento final outro representante ou um advogado humano para poder pedir desculpa pelos seus pecados ou pelo meu pecado pessoal. Lá em Romanos 14:12, a palavra do Senhor diz que cada um prestará conta de si mesmo a Deus no tribunal de Cristo. Então, tudo que nós escolhemos fazer tem as suas consequências. E vai chegar um dia onde nós vamos ter que prestar contas a Deus das nossas escolhas. E as consequências, elas vêm. As consequências são aqui na terra, diante das nossas escolhas, mas também vai haver uma consequência eterna diante do tribunal de Deus, quando nós formos nos apresentar diante de Deus. Então, o outro não vai poder pedir desculpa ou perdão para Deus por mim. Então, nós mesmos é que vamos prestar conta a Deus no grande dia, no tribunal de Cristo. Tem uma outra situação também que nós podemos aprender, é alcançar maturidades espiritual por você, é algo que o outro também não pode fazer. Crescer na fé, obedecer a palavra de Deus, exige esforço pessoal. Lá na palavra do Senhor, no livro de 2 Pedro, no capítulo 3:18, fala assim, né, uma ordem para crescer, antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então ninguém vai poder ler a Bíblia por mim. Né? Outra pessoa ela pode até orar a Deus por mim, mas eu tenho a obrigação pessoal de fazer as minhas próprias orações a Deus, as minhas petições, os meus clamores. Nessa maturidade espiritual que é alcançada através de uma busca a Deus contínua do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, essa alcançar a maturidade não é só quando nós vamos à igreja, é um processo contínuo de como eu me comporto, se eu tenho comunhão ou não com Deus na minha vida diária, aonde eu vou, aonde eu estou, no meu lar, no meu devocional. Então essa é uma responsabilidade individual de cada ser humano. Eu posso ter alguém sim que vai me orientar, alguém que seja mais maduro na fé que eu, que vai me ensinar como fazer, mas essa pessoa ela não tem a responsabilidade de amadurecer por mim. Não tem como aquela pessoa amadurecer no meu lugar. Então nós temos essa responsabilidade de alcançar maturidade espiritual diante de uma comunhão, diante de ler a palavra do Senhor, diante de meditar na palavra do Senhor, diante de viver uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de intimidade com Deus, de entrar para o nosso quarto, fechar a porta e ter ali momento a sós com o nosso Deus. Então o nosso irmão não vai poder fazer isso por nós. Nós temos essa responsabilidade pessoal. Em algum momento nós vamos precisar entender que o nosso pastor não vai poder fazer isso por nós. A irmã do ciclo de oração não vai poder fazer isso por nós. Então a nossa intimidade com Deus é responsabilidade nossa. A nossa maturidade espiritual, ela é responsabilidade de cada um de nós. Amém, meus irmãos? Nós podemos aprender também dentro do assunto que o Espírito Santo nos deu nessa tarde, que vencer as tentações pessoais também é responsabilidade nossa. As tentações que me aparecem é responsabilidade minha de vencer elas, de recusar, de não aceitar. O outro não vai poder vencer essas tentações por mim. O outro vai poder interceder, vai poder pregar a palavra, vai poder me orientar. Mas a decisão de querer fazer, de fazer ou não, ela é minha. A escolha é minha. Nós temos o livre-arbítrio. Então o outro não vai poder escolher por mim vencer um pecado, me manter na integridade, na obediência da palavra. É algo que eu mesmo vou ter que fazer. Então vencer as tentações é algo pessoal que o meu irmão não vai poder fazer por mim, que o meu pastor não vai poder fazer por mim. O meu pastor, ele vai poder orar por mim para que Deus venha me dar o discernimento, para que eu venha vencer essa tentação. Mas essa decisão de não
deter, de não cair, de não aceitar esse prato de tentação que chega até mim, ela é minha, exclusiva minha. E vamos nos lembrar que toda escolha tem a sua consequência. Então embora outros possam orar e apoiar, a decisão de resistir o mal, de seguir a Cristo, de resistir à tentação da carne, é pessoal. É uma responsabilidade totalmente pessoal. A palavra do Senhor nos diz lá no livro de Tiago, no capítulo 1, no verso 14, destaca que a tentação nasce da responsabilidade própria. Então eu tenho responsabilidade sobre a minha própria vida. Eu tenho responsabilidade sobre a minha própria vida. Eu tenho que aprender a resistir o que chega até mim, que eu espiritualmente, por uma maturidade, porque a palavra do Senhor nos diz que um homem espiritual, que um homem natural não sabe discernir o que é espiritual. Então, uma maturidade espiritual também vai nos ensinar a vencer e resistir todas as tentações que o diabo tentar trazer até nós. Mas para isso nós temos que ter uma maturidade espiritual, nós temos que alcançar uma maturidade espiritual. Como escreveu o apóstolo Paulo, vai chegar um tempo que nós não vamos nos alimentar só de um líquido, só de uma mamadeira, de um leite líquido. Vai chegar um tempo que nós vamos precisar nos alimentar de uma comida sólida. Aí nós não somos comparados mais como criança espiritual, mas como adultos espirituais. E nós temos sim de buscar essa maturidade espiritual dentro da palavra do Senhor, e outra pessoa não vai poder fazer por nós. Amém, meus irmãos? Nós vemos aqui exemplo de coisas, biblicamente, que outro não pode fazer por nós. E em cima também desse assunto, me veio uma pergunta ao estudar acerca desse assunto que o Espírito Santo colocou ao meu coração. Até quando, irmão, nós podemos ajudar uma pessoa? Você já se fez essa pergunta? Até quando Deus nos ordenar a ajudar. Nós não temos que fazer nada por nossa conta própria, porque existem 2 grandes mandamentos que nós falamos muito sobre isso. Amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o nosso ser, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, e amar o nosso próximo como a ti mesmo. E eu fiquei meditando na palavra do Senhor, até quando ajudar? Até quando? E de que forma eu posso ajudar? E eu fiz essa pergunta a Deus, ao Espírito Santo, e eu fui buscar a resposta dentro da palavra do Senhor. Às vezes nós insistimos, para a pessoa receber essa ajuda, e essa pessoa ela rejeita, ela não valoriza, ela não quer essa ajuda. Isso pode tornar desgastante para nós. Nós sabemos também que para nós ajudar uma pessoa, ela precisa querer. Ela precisa querer. E para nós ajudarmos alguém também, nós também precisamos cuidar de nós mesmos e assumir as nossas próprias responsabilidades pessoais, como nós vimos aqui dentro da palavra do Senhor. Nós mesmos temos primeiro as nossas responsabilidades pessoais, a nossa vida pessoal, a nossa vida espiritual, a nossa vida familiar, que é o nosso primeiro ministério. Nós temos que estar bem conosco mesmo, bem com Deus, bem com a nossa família. Eu não estou falando isso de perfeição. Não é acerca de perfeição, mas é acerca de buscarmos estar bem conosco mesmo, para nós termos condição de ajudar alguém. A partir do momento que você começa a ajudar alguém, que você está pensando que você está ajudando, mas você não está bem para aquilo, que pode chegar um tempo que você é quem vai ter que buscar esse socorro. Talvez não seja uma ajuda que você está dando. Então vale a gente perguntar para Deus, até quando ajudar alguém? Até quando entender que eu devo ajudar alguém ou não, e de que forma eu devo ajudar? Nós não devemos incentivar as pessoas a ter comportamentos irresponsáveis e negativos. Nós devemos acolher, sim, oferecer uma escuta saudável. Nós podemos oferecer uma escuta ativa sem julgamento, mas não assumindo a responsabilidade que é da própria pessoa. Que é do outro. Nós podemos ser positivos sem julgar, nós podemos incentivar aquela pessoa positivamente a ter hábitos saudáveis, nós podemos ensinar aquela pessoa, mas ajudar com sabedoria e com discernimento. E com discernimento, não é fazer para aquela pessoa, porque dentro do que nós chamamos às vezes de ajudar o nosso próximo, nós podemos estar fazendo algo que era para o nosso irmão estar fazendo.
e nós ali, né, às vezes achamos que estamos ajudando, mas nós estamos ajudando o nosso irmão a instalar ali um comportamento que ele acostumou com aquela situação, e por ele estar sempre recebendo aquela ajuda que muitas vezes Deus não te deu ordem para fazer e você está fazendo, às vezes até debaixo de uma desobediência, né? Você ajuda a instalar um comportamento que não é saudável, porque aquela pessoa, ela costuma de uma certa forma ser ajudada, ela costuma com a ajuda do outro que ela não vai buscar outra alternativa, então ela vai acostumar com aquilo. Então nós temos que perguntar sim para Deus até quando é minha responsabilidade fazer e até quando eu posso fazer para ajudar alguém e de que forma eu posso fazer. Porque senão, às vezes, a gente vai tentar pôr a mão na situação que o outro está passando e a gente pode interferir no trabalhar de Deus. Porque Deus não permite nós passar por situações difíceis para nos matar, para nós morrer, para ir de tudo de mal a pior. Não, nós temos um Deus perfeito no seu caráter, um Deus bom, um Deus justo, um Deus misericordioso. E muitas situações Ele permite acontecer na nossa vida ou na vida do nosso irmão, para que o nosso irmão venha aprender a ter fé. Para que nosso irmão venha aprender a ter fé. Então, muitas das vezes, nós temos que fazer essa pergunta para Deus. O que é responsabilidade minha? O que eu posso fazer para ajudar o meu próximo? De que forma eu posso fazer? E até quando eu posso fazer? Né, nós vemos o próprio Jesus, né, ensinando ali os seus discípulos. Né? O Senhor Jesus, ele faz para os discípulos verem, ele prega para os discípulos, ele ensina, ele faz ali milagres, faz prodígio para que os discípulos vissem, ele se comporta ali perante os discípulos de maneira correta para poder dar o exemplo para os discípulos. Em algum momento ele ordena que os discípulos vão e façam sozinho. Nós vemos ali para quê que Jesus deixou em alguns momentos esses discípulos sozinhos? Para que a fé deles fosse testada, para que eles pudessem ali crer em Jesus, para que eles aprendessem, para que eles subissem de nível espiritual. Então, muitas vezes, irmãos, deixar com que a pessoa cumpra ali com a sua própria responsabilidade, ou que com ela ali busque outras alternativas diante do seu problema, não significa que você não ame o seu irmão, que você não quer o bem do seu irmão, mas às vezes significa que você está contribuindo no trabalhar de Deus, não interferindo no que Deus tem como aprendizado na vida daquela pessoa. Então nós vemos ali como exemplo na palavra do Senhor os discípulos, né? Na tempestade, após alimentar 5.000, Jesus insiste que os discípulos entrem no barco e vão para o outro lado, né? Aí vem a tempestade, os discípulos ficam com medo, enfrentam o medo da morte sem Jesus no barco, né? E Jesus aparece andando sobre as águas, na 4ª vigília da noite, na madrugada. Então, naquele momento ali, Jesus, ele viu que era necessário que aqueles discípulos enfrentassem os seus medos. Enfrentasse os seus medos, que eles, às vezes, ali em muitas situações, se sentissem sozinhos, para que eles viessem a aprender a ter fé em Jesus, porque eles já tinham vivenciado muitos milagres, eles já tinham visto que Jesus podia fazer, então não era para eles temer. Então Jesus aparece ali na 4ª vigília da noite, andando sobre as águas, e Pedro vai até ele. Né? Mas Pedro, quando ele olha para Jesus, ele continua andando sobre as águas, mas quando ele olha para aquela multidão de água ali, ele começa a se afundar. Então a nossa vida muitas vezes é assim. O Senhor vai, às vezes, tirar pessoas de perto de nós, às vezes nós vamos sentir só, às vezes aquela pessoa que sempre dizia sim, ela vai nos dizer um não, com permissão de Deus para o nosso crescimento, porque o próprio Jesus ensinou os seus discípulos, permitindo que eles passassem por dificuldades e por medo, para que a fé deles em Jesus fosse ali ativada. Nós vemos também um outro exemplo ali, acerca dessa pergunta que eu fiz, até quando ajudar alguém, de que forma fazer. Nós vemos ali a lição que nós aprendemos ali na palavra do Senhor, quando o Senhor Jesus, ele fala sobre a necessidade dele voltar, né? Ele fala, eu vou deixar vocês só, e os discípulos ali entristecem, mas Jesus faz uma promessa que enviaria o Espírito Santo Consolador, o Espírito Santo da verdade. E ali os discípulos se entristecem, eles não tinham condição de entender aquilo ainda, mas Jesus sabia que era necessário. Mas quando Jesus faz uma promessa, ele sempre cumpre, porque foi necessário, Jesus subiu e depois ele envia o Espírito Santo da verdade aos seus discípulos. Em Atos 2, cumpre a descida do Espírito Santo como promessa de Deus.
Então nós vemos que em alguns momentos nós vamos ter essa necessidade de às vezes nos sentir só, para às vezes nós achegarmos de forma diferente a Deus, para nós reconhecer que tudo que nós precisamos vem de Deus e também para nós reconhecer a nossa própria responsabilidade diante das dificuldades que surgem, que vêm até nós, né? E eu estava, só para complementar esse ensino, eu fui fazer uma busca sobre dependência emocional. Você já estudou sobre isso, sobre o que é dependência emocional? Vou tentar explicar aqui para os irmãos. Dependência emocional é um padrão de comportamento onde a pessoa baseia suas decisões, suas atitudes em outro. Né? Ele busca a felicidade, a segurança em aprovação de outra pessoa, criando uma necessidade excessiva de afeto. E essa pessoa geralmente tem medo intenso de abandono. Então, uma pessoa que tem dependência emocional, ela vai ter uma baixa autoestima, né, uma incapacidade de reconhecer seu próprio valor sem o outro, né, ela vai ter medo extremo de solidão e de abandono, né? Ela vai muitas vezes aceitar situações abusivas ou insatisfatórias para manter um vínculo, ela vai ter medo de perder, ela vai ser uma pessoa ali numa submissão, né, de se sacrificar para agradar os outros. Né? Então as pessoas que têm essa dependência emocional por outras pessoas, que às vezes não cumprem ali a sua própria responsabilidade, né? Ela tem esses sintomas, né? Ela tem essa necessidade de ser validado pelo outro, né? Ela às vezes age com muito ciúme e controle, né? Ela tenta controlar o outro por medo da perca, né? Então nós vemos aí pessoas que dependem emocionalmente das outras pessoas, né? E você pode sim analisar se tem uma pessoa próxima de você que ela desenvolveu uma dependência emocional em você, para que você possa, diante de Deus, perguntar para Deus até quando e de qual maneira eu devo ajudar essa pessoa. Porque essa dependência emocional nos outros não é algo saudável para o ser humano, porque nós aprendemos diante da palavra do Senhor que a nossa dependência, ela deve estar em Deus. Vai ter coisa assim que o outro pode fazer para me ajudar, mas vai ter situação que é responsabilidade minha, e eu tenho que aprender que mesmo às vezes a gente se sentindo só, a nossa dependência tem que estar em Deus. Amém, meus irmãos? E nós podemos aprender também dentro desse mesmo assunto sobre transferência de responsabilidade, que é onde o indivíduo culpa a terceiros, né, por seus próprios erros ou falha, para evitar, né, sentimento de culpa ou de incompetência. Então, quantas vezes, né, nós vemos pessoas, às vezes até a gente mesmo, culpando o outro, acusando o outro, julgando o outro, né, dizendo muitas vezes que nós não recebemos o apoio, quando na verdade a responsabilidade ela é nossa. Igual nós aprendemos que nós podemos sim ter uma ajuda de uma comunidade, de um pastor, de um pai, de uma mãe, de um irmão na fé. Nós podemos sim, porque nós não podemos fazer nada só, né? Nós não nascemos para ficar só. Nós podemos sim buscar uma ajuda em alguém, mas nós temos que aprender o que é responsabilidade minha e o que é responsabilidade do outro. Nós não podemos terceirizar as coisas, jogar a culpa das nossas situações em cima do outro. Às vezes eu não tomo uma decisão certa e eu jogo a culpa no outro. Ou às vezes eu tomo uma decisão errada, a consequência vem, eu procuro um culpado para poder culpar, para atribuir aquela escolha que eu fiz. Então hoje o Senhor Jesus está chamando a nossa atenção sobre o que é responsabilidade minha fazer e o que é responsabilidade do outro, que o outro faça. Mas aquilo que é responsabilidade minha, que eu venha fazer. Agora, ninguém pode cuidar das minhas emoções por mim. Ninguém pode cuidar do meu corpo, da minha saúde física, da minha saúde por mim. Se eu não tomar uma medicação que eu tenho que tomar, o meu irmão não vai poder tomar aquela medicação por mim. Se eu não buscar uma vida de comunhão com Deus, de intimidade com Deus, por mais que o meu irmão ore por mim, ele não vai poder fazer por mim. E vai ter um dia que o meu irmão, aquele irmão que sempre me ajuda, ele vai ter que dizer não para mim. E aí como que eu vou reagir diante daquele não que o irmão falou para mim? Como que eu vou reagir se eu não estou cumprindo com as minhas responsabilidades? Às vezes eu estou transferindo, às vezes a responsabilidade de cuidar do filho, de ensinar o filho. Muitas das vezes nós achamos que a responsabilidade de ensinar educação para os filhos é dos professores no colégio, ou então a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus é da tia na salinha da igreja.
Muitas vezes a gente está terceirizando, transferindo a responsabilidade para outro, quando o Senhor hoje ele está nos ensinando que tem responsabilidades que são pessoais e que o outro não vai poder fazer por nós. Eu espero aqui diante de Deus, com a minha limitação, com a minha pequenez, eu espero diante de Deus que aquilo que eu não consegui, porque eu reconheço que eu sou limitada, que o Espírito Santo possa te fazer lembrar dentro da palavra dele. Porque a nossa incumbência é de fazer, de cumprir aquilo que o Senhor nos deu como propósito, aquilo que o Senhor me deu como talento, eu vou executar dentro de um propósito, mas nós sabemos que quem convence o homem acerca do pecado, da justiça, do juízo, aquele que convence o homem do que ele tem que mudar, do que ele tem que fazer, não é um ser humano, é o Espírito Santo de Deus. Então eu quero te convidar a orar comigo nessa tarde, pedindo que o Espírito Santo de Deus venha nos lembrar dessa palavra, nos lembrar do que é responsabilidade nossa de fazer, do que é obrigação minha, do que é transferência de responsabilidade, do que é essa dependência emocional, que nós não podemos depender emocionalmente dos outros, mas nós temos que depender de Deus em todas as áreas da nossa vida, que nós venhamos a entender o que é responsabilidade nossa, que nós venhamos entender que tem muitas coisas que o outro não vai poder fazer por nós. Que vai ter um momento que você pode se sentir só, mas que você vai aprender que você está desenvolvendo uma maturidade espiritual de dependência em Deus, assim como foi com os discípulos ali no meio daquela tempestade, e quando Jesus prometeu a vinda do Espírito Santo, e eles se entristeceram ainda ali, que seja por um tempo. Então eu espero que Deus tenha ministrado ao teu entendimento, e nós vamos orar junto para que Deus venha fazer com que essa palavra seja guardada no nosso coração e que no momento certo o Espírito Santo nos faça lembrar dela, em nome de Jesus. Eu te convido a fechar os seus olhos, agradecer a Deus por essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Graças a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, nós queremos te louvar pelo privilégio de mais uma oportunidade de receber dentro da tua palavra um direcionamento seu, papai. Obrigado, Senhor, por essa revelação que só o teu Espírito Santo pode nos dar. Obrigado por esse alimento, Paizinho querido, tão rico, Pai, que eu tenho certeza que serve para mim, porque eu sou carente da tua palavra e da tua direção, desse alimento, Paizinho querido, que me põe de pé todos os dias. Assim como eu sei que vai servir para o meu irmão, Pai, que está vendo esse vídeo, assim como eu sei que o Senhor vai fazer esse vídeo chegar aonde for necessário. E quem ver, Paizinho querido, esse vídeo vai ser quem está precisando dessa palavra. Talvez nós pensamos que não esteja servindo para nós agora, mas em algum momento, meu Pai, o teu Espírito Santo vai nos fazer lembrar dessa palavra. Que nós venhamos aprender, Senhor, o que é obrigação nossa fazer, o que o outro não pode fazer por nós. Que nós aprendemos, Paizinho querido, que nós possamos aprender, Paizinho querido, a não desenvolver dependência emocional nos outros, Pai, mas que nós venhamos a aprender a confiar no Senhor. Que nós não venhamos, Senhor, negligenciar as nossas responsabilidades, do cuidado do nosso primeiro ministério, que é a nossa família, a nossa casa, a organização do nosso lar. Que nós não venhamos, Paizinho querido, negligenciar o cuidado da nossa saúde, do nosso corpo. Que o Senhor venha nos ensinar, Senhor, a cuidar das nossas emoções também, papai. Da nossa mente, que nós venhamos nos alimentar a nossa mente com a tua palavra. Que a nossa mente venha ser renovada acerca daquilo que a tua palavra diz que nós somos. Não daquilo que o mundo tenta, Paizinho querido, enfiar em nós, Paizinho querido. Mas que nós venhamos a crer, não no que nós vemos nas redes sociais, ou naquilo que o mundo diz que é normal, mas que nós venhamos a crer no que a palavra diz que nós somos. E a tua palavra nos diz que nós somos filhos, filhas amadas do Senhor. E que nós venhamos ser corajosas, fortes, corajosos, fortes, valentes, guerreiros, que nós venhamos a aprender a crer no Senhor que pode todas as coisas, a crer em um Deus que nada para ele é impossível, porque ele venceu até a morte. Senhor, eu entrego a minha vida, a vida da minha família, a vida dos meus irmãos que vai ver esse vídeo, e eu te peço, Senhor, que no decorrer dessa semana, o Senhor não nos deixe ir a nenhum lugar onde a sua presença não esteja conosco. Por isso eu já te louvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluias, graças a Deus. Amém, meus irmãos? Fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma excelente semana a cada um dos meus irmãos. E até a próxima segunda-feira, mais um dia de propósito na presença de Deus.